Bom dia a todos. Nós vamos começar o capítulo 12 da Confissão de Fé, capítulo 12, mas antes disso, só uma reflexão, acho interessante fazermos, para alinharmos um pouco o raciocínio. Então, uma breve reflexão. Deus criou as montanhas para ensinar sobre o que é grandeza? Deus criou as montanhas para ensinar sobre o que é a grandeza? Deus criou os oceanos para mostrar o que é profundidade? Todos já pensando, que viagem é essa? Salmo 36, versículo 6. Salmo 36, versículo 6 diz: A tua justiça é firme como as altas montanhas, as tuas decisões insondáveis como o grande mar. Tu, Senhor, preservas tanto os homens quanto os animais. Muitas coisas, vou dizer muitas, para não falar todas, não consultei todas, mas muitas coisas se tornam mais fáceis de entendermos através de exemplos. Então, precisamos de exemplos para entendermos do que está sendo falado. Então, principalmente se esse exemplo são coisas que a gente vive no nosso dia a dia. Se a gente conhece do nosso dia a dia algo, se uma pessoa for explicar algo para nós e usar o exemplo do nosso dia a dia, fica muito mais fácil. Então, se chegarem a nós e falarem assim, Deus te protege, isso é muito bom. É uma informação que é possível sim nós entendermos. Deus te protege, isso é muito bom. É uma verdade. Mas se a gente ilustrar, se nós conseguirmos usar de exemplos para falar sobre essa proteção, de alguma forma a gente enfeita essa informação com beleza e mais sentido para nós. Ainda no Salmo 36, olha os próximos versículos, versículos 7 e 8, perdão. Salmo 36, versículos 7 e 8. Como é precioso teu amor, ó Deus! Os homens encontram um refúgio à sombra das tuas asas. Eles se banqueteiam na fartura da tua casa. Tu lhes dás de beber do teu rio de delícias. Bom, asas de pássaro, banquetes e águas do rio são imagens para a proteção e a riqueza de alegria. Se nós só falássemos de que Deus te protege, é uma informação verdadeira. Mas se nós falarmos Deus te protege com suas asas, você já tem uma imagem sendo refletida na sua cabeça. Cada um tem uma imagem aí, talvez o pássaro seja de cor diferente, talvez seja outro tipo de ave, mas cada um cria uma imagem de proteção. Da mesma forma, se falarmos sobre algo de muita alegria, pode ou não criar uma imagem para vocês, mas quando eu falar tanta alegria quanto um grande banquete, já criam outra imagem na cabeça de vocês. Ou falar beber do rio de delícias. Rio é de água contínua. Nunca para de vir mais e mais e mais. Quando a gente imagina essa ideia. Então, nesse sentido, é até interessante que, como Spurgeon usa isso, e vários pregadores também usam, para falar verdades bíblicas, usarem imagens, usarem comparações. Agora,
o que é maior? A proteção das asas de um pássaro ou a proteção de Deus? É bem tranquilo para todos nós, com certeza, a de Deus. O que é maior, a alegria de Deus ou um banquete? Alegria em Deus. Então, Deus usa as criações dele, Deus usa as coisas que ele criou para mostrar a si mesmo. Deus usa as criações dele mesmo para mostrar a si, o Criador. Mas, obviamente, a verdade de Deus é muito maior que a verdade na criação. Podemos entender que são duas verdades aí. Só que a verdade da criação é muito menor. As asas protegem? Sim, é verdade. Deus protege de uma forma muito maior. Muito maior. Sendo assim, essas comparações, primeira reflexão, as comparações são usadas por Deus para revelar verdades sobre Ele mesmo. Certo? Essas comparações de coisas que Ele criou são usadas para mostrar verdades sobre Ele mesmo. Verdades que nós não entenderíamos se não houvesse algum exemplo na criação. Então, precisamos deixar ainda mais claro, nem tinha separado este verso, mas Isaías 6, só para não ficar dúvida de que isso é realmente bíblico, Isaías 6, versículo 3. Lembra quando Isaías teve a visão do trono de Deus, viu serafins, e esses serafins que estavam sobre o trono, versículo 3, Isaías 6, 3, diz: proclamavam uns aos outros, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, a terra inteira está cheia da sua glória. A terra inteira está cheia da sua glória. O que ele quis dizer? Que a terra inteira está cheia da glória de Deus. Onde vocês veem na terra inteira a glória de Deus? Só se o Espírito Santo te capacitar a entender quais fragmentos a verdade da criação mostra de algo muito maior que Deus é. Então, a terra inteira está cheia dessa glória. Foi Deus que criou essa terra. Toda a inteligência, toda a sabedoria desta terra, não importa o que você faz, qual é a sua profissão, qual é o seu ramo de estudos, o que você gosta de fazer como hobby, tudo isso, de alguma forma, quando você entende ainda mais profundamente, você pode pegar aspectos que revelam a Deus. São pequenas informações em toda a criação. Então, as comparações são usadas por Deus para revelar verdade sobre Ele mesmo. Só que também tem uma segunda informação que a gente precisa refletir e constatar. As verdades de Deus são muito maiores que os exemplos na criação. As verdades de Deus são muito maiores que os exemplos na criação. Então, isso não desmerece as verdades na criação, tá? Nós estamos falando, então não presta a verdade na criação. Lógico que é muito importante, Deus criou, a gente descobre verdades difíceis, a ciência descobre, e tudo isso Deus criou com sua inteligência. Então, o que nós não podemos confundir é que isso é mentira e só Deus em si tem informação de verdade. Não, Deus refletiu isso. Então, nós temos verdades que são, vamos dizer assim, terrenas, mas Deus é a fonte dessas verdades. Então, Deus é a verdade última, Deus é a verdade maior, Deus é a verdade original. Deus é a verdade, Jesus é a verdade, Ele mesmo diz isso. Então,
Se essas verdades menores não são desmerecidas, por exemplo, a montanha realmente é grande, mas, ao contrário de desmerecê-las, nós estamos tornando mais bela ainda essa verdade. Entenda, quando a gente fala, Deus criou uma montanha alta, lógico, tem um monte de informação do porquê a montanha é alta, segundo a ciência, segundo a nossa verdade aqui. Mas ela é alta sim, para exemplificar o quanto Deus é muito maior que nós. E a Bíblia trata isso diversas vezes. Diversas vezes. As montanhas como segurança são utilizadas nos Salmos. Vocês cantam isso, como em volta de Jerusalém estão os montes, assim é o Senhor, em volta do seu povo. Então, todas essas coisas trazem informações que em Deus são muito maiores, muito maiores. Nesse raciocínio, Deus também criou os pais. Deus também criou os pais. Se vocês pararem um pouco para pensar, e mães não fiquem bravas com isso, olhem o que é ser pai. Pensem o que é ser pai, como é especial ser pai. E lembrem-se, Deus é pai. Deus é pai. Então, nesse sentido, a paternidade também existe para testemunhar a verdade sobre Deus. A paternidade também existe para mostrar, testemunhar verdades muito maiores do que Deus é. Imagine, se Deus definisse que a propagação das espécies não fosse dessa maneira, fosse sem esse vínculo de paternidade, como entenderíamos que Deus é pai? Imagine se não existissem homens, e nem existisse propagação de espécie alguma, só existissem anjos, e eles não se casam nem se dão em casamentos, como diz a Bíblia. Como os anjos entenderiam Deus ser pai? Como? Mas entendam que nós temos aqui, por exemplo, não só todas as espécies que se propagam, mas em especial, a única que fala a palavra pai, né? Que usa a palavra para se referir à paternidade. Nós temos o ser humano, criado à imagem de Deus, e isso testemunha até aos anjos o que é Deus. Nesse sentido, nós temos aqui inúmeros pais, números, isso é um exagero, inúmeros, dá para contar sim, mas nós temos Magno, Flávio, nós temos o Kleberson, João Paulo, o Ciro, o Caio, o Jales, o Eric, eu, acho que esses, se eu não passei nenhum. Nós temos aqui que vocês testemunham até aos anjos o que Deus é, numa verdade muito superior, com toda certeza. Isso é muito importante entendermos. Primeiro, falar aos pais, como isso muda o seu dia a dia como pai? Você está testemunhando o que Deus é, numa verdade inferior, claro, mas você está testemunhando o que Deus é. Isso é importante. Como muda o seu dia a dia de pai? Pais foram criados para revelar a Deus. Entenda, Deus criou a adoção também, a adoção na família, adotar uma pessoa para revelar o que Ele fez por nós. A verdade de Deus sobre a adoção é muito maior que a nossa realidade de adoção, mas podemos entender sobre Deus na adoção. Então, Deus é Pai, e podemos entender também sobre Deus na paternidade e na adoção. Por isso que nós vamos estudar sobre isso essa manhã. Capítulo 12 é sobre a adoção. Então entendam, essas figuras, Deus é muito além delas, mas elas contam algo de Deus a nós, que somos muito inferiores, e infinitamente inferiores
a Deus, então não podemos compreendê-lo por completo, mas essas figuras trazem informações verdadeiras sobre Deus. Então, capítulo 12, sobre a adoção, vamos fazer a leitura. Eu farei a leitura, acompanhem. A todos quantos são justificados em seu único Filho, Jesus Cristo, e, por causa dele, Deus é servido de fazer participantes da graça da adoção, pelo que eles são recebidos no número dos filhos de Deus e gozam da liberdade e privilégios dos tais. Passam a ser chamados pelo nome de Deus, recebem o espírito de adoção, têm acesso ao trono da graça com confiança, são habilitados a clamar, Abba, Pai, são tratados com compaixão, protegidos, providos e por Ele corrigidos, como por um pai, jamais são lançados fora, pois estão selados para o dia da redenção e herdam as promessas na qualidade de herdeiros da salvação eterna. Essa é a realidade dos filhos por adoção, adotados por Deus através de Cristo. Bom, então, vamos só lembrar do que nós falamos no capítulo 11. Nós tivemos várias aulas com o David falando sobre o capítulo 11, sobre justificação, em 4 pontos principais, 6 pontos, 6 tópicos em si. Então, primeiro que nós falamos, a justiça é imputada. A gente falou sobre aquela diferença de infusão e imputação. Então, lembrem-se dessa diferença de que vai enchendo de justiça mediante as suas obras. Essa é uma visão católica que esse documento rejeita. É imputado, é carimbado assim, ó, justo. Então, é um ato de proclamação de justiça, não é encher de justiça, é declarar justo e ponto final. O segundo ponto é que é somente pela fé, a fé é o único instrumento, mas ela não vem sozinha, ela é acompanhada de outras graças salvíficas. Por exemplo, a adoção, que nós falaremos hoje. Então, a fé não vem sozinha, ela é acompanhada de outras graças salvíficas. No ponto 3, nós falamos que Deus foi completamente satisfeito com a justiça de Cristo, derramada em graça sobre nós. Então, essa justiça que Jesus na cruz atendeu plenamente é derramada sobre nós, abundantemente, por graça. Isso é a justificação. E destaque para os termos exata justiça e rica graça. Tudo que foi necessário foi feito na cruz, a exata justiça, e foi derramada em rica graça em nós. Ponto 4. O Espírito aplica essa justiça em nós no tempo de Deus. Então, nós não nascemos já, todos os que vão crer em Cristo, que serão salvos, já nascem com essa justiça. Não, ela é aplicada em nós pelo Espírito Santo no tempo de Deus. Isso foi o ponto 4. Ponto 5. Para sempre justos, apesar de precisarmos de perdão sempre. Então, a partir de que somos verdadeiramente declarados justos por Deus, para sempre justos. Agora, isso não quer dizer que a gente não caia no desagrado paternal, como diz o ponto 5. Que não tenha momentos em que a gente tenha que ser corrigido. Lembrem-se, ao mesmo tempo, nós fomos adotados, vamos trabalhar isso. Não seremos deserdados por nada, mas a gente apanha. Mas a gente toma a bronca, Deus castiga, a gente cai em desagrado paternal, sim. Então precisa de arrependimento, mesmo justos aqui na terra. E no último ponto, muito importante ser frisado, seja no Antigo Testamento, seja no Novo Testamento,
uma só justificação em Cristo. Isso aqui é uma daquelas informações essenciais da fé cristã, que precisa ser falado, registrado, para garantir que ninguém confunda. Não importa se você está olhando lá em Abraão, não importa se você está olhando lá para Pedro. Antigo e Novo Testamento, uma só justificação. Não existe outro tipo de justificação. E é em Cristo. Só em Cristo. Antigo e Novo Testamento. Nós já falamos isso em vários momentos, mas sempre é importante frisarmos. Bom, então, falando destes justificados, pela exata justiça, pela abundante graça, o capítulo 12 começa no primeiro ponto falando, a todos quantos são justificados, ou ele, então está continuando essa questão de justificação, todos estes justificados, os mesmos, tá? Estamos tratando dos mesmos justificados. E ele frisa, em seu único Filho, Jesus Cristo. Então, todos estes justificados em Cristo, ou por causa de Cristo. E, por causa dele, por causa de Cristo, quem inicia isso é Cristo, quem é a causa da nossa adoção é Cristo, não confundam. Então, por ele, e por causa dele, e nele, Deus é servido de fazer participantes da graça da adoção. Então, a adoção também é uma graça, e Deus foi servido de fazer. Bom, esse é um termo não muito usado hoje em dia, é uma construção de palavras, é em português mesmo, muito antigas. É muito comum no português arcaico ou português ainda de Portugal. Pelo menos arcaico também, não sei o Portugal de hoje, português de Portugal de hoje. Mas você é servido de fazer. O que significa é servido de fazer? Decidiu, quis, deliberou. É só isso, Deus quis. É servido de fazer. Então é uma construção muito bonita que quer dizer isso. Até pesquisando uns textos antigos em português, na época do reinado, tinha um pedido assim, seja a vossa alteza servido de fazer mercê. Seja a vossa alteza servido de fazer mercê. Ou seja, queira agraciar, deseje isso. Então, seja servido de fazer. Bela construção de palavra, mas Deus decidiu. Então, por Cristo e em Cristo, Deus decidiu dar a graça de vocês também serem adotados. Esses justificados não são apenas justificados. Agora estão justos, seu pecado foi totalmente apagado, vocês são justos. Acompanhada essa justiça, Deus decidiu também te dar como graça a adoção. Serem adotados. Versículos do primeiro subponto, Efésios 1, 5. Alguém pode fazer a leitura? Bom, esse versículo aqui, pode até, se possível, deixar aí, Efésios 1, 5, ele é daqueles versos com várias informações, é uma metralhadora de informações excelentes aqui para nós. Não é só uma informação profunda, como vários outros versos, mas ele tem muitas informações aqui. Primeiro, que é em amor. E o amor de Deus, nós sabemos, é um amor incondicional, é um amor que não é comprado por nada em nós. Nesse amor, ele nos predestinou, ou seja, tivemos um destino decretado antes. Isso é pré-destino, antes. Então, nos predestinou, então, teve uma definição que nos foi destinada antes de nós existirmos. E qual é, em amor, esse destino que Deus deu? Sermos adotados como filhos. Então, sermos adotados como filhos foi isso que Deus destinou a nós.
Só que tem uma gloriosa verdade aí, concernente a tudo que nós temos falado. É por meio de Jesus Cristo. Por meio de Jesus Cristo. Sem Cristo não há adoção. E tudo isso é conforme o bom propósito da sua vontade. Ou seja, quem impeliu ele a isso, ou por que ele pensou isso? Porque a vontade dele ou aconselhou assim. Foi o propósito dele. Simplesmente isso. Então, aqui nós temos algo para pensar mesmo. Nós fomos adotados iguais ao quê? Como o quê? Filhos. Então, a adoção nos coloca em igualdade como filhos. Por meio de quem nós somos adotados como filhos? Por meio de Jesus. Quem quis isto? Deus, pela sua vontade. Isso estava previsto antes de nós nascermos? Sim, nos predestinou. Fez tudo isso em amor. Fez tudo isso em amor. E temos Gálatas 4, versículos 4 e 5. Gálatas 4, versículos 4 e 5. Alguém pode fazer a leitura? Ou seja, na plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, verdadeiro Filho, em essência, Jesus Cristo, nascido debaixo da lei, para redimir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. Olha que interessante. Então, o Filho veio e se colocou debaixo da lei para tirar os que estavam debaixo da lei e os levar para filhos. É isso que Jesus fez por nós. Então, ele se humilhou para ficar debaixo da lei, para, debaixo da lei, resgatar os que estavam debaixo da lei, para levá-los para filhos também. Filhos também. Então, esse é o amor citado. Um amor que age, um amor que se entrega, um amor que se humilha, um amor que se sacrifica. O exemplo máximo de amor, a essência do amor e quem é amor? Nosso Deus, nosso Salvador Jesus Cristo. Então entenda, estávamos afogados no oceano da lei, Jesus mergulhou na lei, nadando perfeitamente, e nos tirou, levando para outro lugar, uma bela praia chamada adoção de filhos. Deus nos tirou de debaixo da lei para nos levar para debaixo de si, como filhos adotivos. Vocês são filhos de Deus, se estão em Cristo. Continuando, subponto 2, pelo que eles são recebidos no número dos filhos de Deus. Então, todos estes, justificados e adotados, são recebidos nesse número de filhos de Deus. João 1:12. Alguém pode fazer a leitura? Ou seja, todos eles têm o direito de se tornarem filhos de Deus. Então, uma coisa muito interessante, vou até dar um pause aqui, é essa terminologia. É muito importante para nós a linguagem. Por isso que dos pontos do inimigo é destruir linguagem, tá? Linguagem é uma coisa que define e é muito importante. Por mais que às vezes seja difícil aceitar. Mas, por exemplo, pai. O que é pai? Vocês precisam entender que pai é aquele que gera um filho. Então, quando simplesmente passa mais tempo com o avô cria muito mais. O avô é pai?
Não. O avô não é pai. Você pode muito bem aí falar, mas eu tive uma crise, porque aquele que me gerou foi ausente, então eu não considero ele pai. Pai é pai. Pai relapso, pai ausente, pai canalha, mas é pai. Por isso existe o adjetivo, para a gente falar o que ele é. Mas não confundam. Agora, se o avô adotou, teve um ato de oficialidade, de adoção, aí ele se torna pai. Por isso a adoção é tão importante. A adoção não é cuidar. A adoção é declarar oficialmente, agora eu sou pai. Então você é filho. Você é filho. Por mais que você foi adotado por Deus, você é filho de Deus. É oficial. Então entendam, linguagem importa. Definições são muito importantes. Quando a gente destrói definições, a gente destrói muita coisa junto. Por exemplo, essa palavra aqui citada, direito, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Direito seria exousia, em grego, exousia, que é traduzida, na maior parte das vezes na Bíblia, como poder ou autoridade. Então, no Novo Testamento é traduzida na versão do Rei James, 69 vezes como poder, 29 vezes como autoridade. Então, você tem o poder, é uma autoridade, é um direito que foi legado a você, de ser chamado, de se tornar filho de Deus. Então, imaginem um reino, alguém questiona uma pessoa, com que autoridade ou com que poder você pode fazer isso? Você diz isto? Aí essa pessoa responde, o poder de príncipe, filho do rei. Aí a pessoa fala, então tá bom, pode fazer. Porque você é filho do soberano. Essa é a autoridade, esse é o poder de ser chamado, de ser tornado filho de Deus. Essa é a autoridade que você tem, ser filho do rei, ser filho do Criador do universo. Filho, herdeiro, co-herdeiro com Cristo, herdeiro. Tem noção de falar herdeiro daquele que tem todas as coisas? Eu acho que a gente foge um pouco dessa realidade por não ser capaz de comparar ou imaginar. Mas pensem, vocês em Cristo se tornam herdeiros desse rei e têm essa autoridade. Romanos 8, 17. Se somos filhos, somos herdeiros. Não sei se vocês já perceberam, mas o mundo que nós estamos, a maioria, não vou dizer todos, mas odeiam herdeiros. Odeiam herdeiros. Queriam todos ser, mas odeiam herdeiros. Por quê? O cara não fez nada e vai nascer agora em berço de ouro. A pessoa não batalhou, não teve que trabalhar das 5 da manhã até as 2 da manhã do outro dia, e vai ganhar um monte de coisa, não vai precisar fazer nada. O mundo odeia herdeiros, isso é fato. O mundo odeia herdeiros. Não aceita alguém sem trabalhar, receber muita coisa. Mas é justamente o que cristãos são. Então pense com carinho quando for reclamar disso, porque você é isso. Se você é cristão, você é um herdeiro que, justamente por não trabalhar, receberá tudo. Sem fruto nenhum do seu trabalho, você recebe tudo. Isso é graça. E Deus criou a herança, inclusive está prevista nas Escrituras,
Deus criou a herança para revelar algo muito maior que é dado a nós, de graça, sem nosso mérito, pelo trabalho não nosso, mas por concessão do nosso Pai. Então, tudo mesmo, herdeiros do Criador, herdeiros de Deus, co-herdeiros de Cristo. Você está co-herdeiro ao lado de Cristo como herdeiro, só por graça. Como que você vai estar ao lado de Cristo? Só de falar isso, minha perna começa a tremer, eu já me jogo no chão, não posso ficar ao lado de Cristo. Eu, imundo desse jeito, ao lado de Cristo como co-herdeiro, não posso. Mas Deus nos torna dignos, nos dá esse poder, nos dá essa autoridade. Então, é impossível entender esse amor, essa recompensa, essa graça. Jesus, fiz tudo perfeito, recebi tudo e quis que você recebesse comigo. Essas são as palavras de Cristo a você, nesse enredo de adoção. Fiz tudo perfeito, recebi tudo como mereci e quis dividir contigo. Quis que você recebesse comigo. Isso é ser filho. Então, você é pai. Ficará triste se tudo que você construiu de bom ficar para o seu filho? Deus fica mais feliz ainda por conceder a nós. Isso é herança e nós somos herdeiros de Deus. Subtópico 3, continuemos. Além de sermos recebidos o número de filhos de Deus, gozam da liberdade e privilégio dos tais. Sim, nós temos um relacionamento diferente, óbvio. Você com um estranho é uma coisa, você com uma pessoa fora da sua família é outra coisa, você com o seu pai é outro nível de intimidade. E essa intimidade vai nos mostrar aqui vários frutos desse relacionamento. Então, primeira, desfrutamos da liberdade e do privilégio de filhos. Segunda aos Coríntios 6, 18. Nós, então, seremos filhos e filhas de Deus Pai. Nesse relacionamento ainda há promessas incríveis. E nas cartas escritas às igrejas do Apocalipse, em cada uma das igrejas, Deus tem os seus filhos. Algumas, menor quantidade de filhos, a igreja está numa situação terrível. Outras, mais filhos que estão sofrendo, são mais pobres e são até elogiados. Mas a todas estas, ele garante coisa aos que vencerem. Então, aquele que permanecer fiel, aquele que for salvo, destacando uma delas que a confissão coloca, Apocalipse 3, 12. Apocalipse 3, 12. Farei do vencedor uma coluna no santuário do meu Deus, e dali ele jamais sairá. A garantia de salvação, nunca cairá de lá. Escreverei nele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém, que desce do céu da parte de Deus, e também escreverei nele o meu novo nome. Então, temos o nome escrito de Deus. Então, nós temos todos os privilégios em nós, se vencermos. Aos vencedores das igrejas, como promessa aos verdadeiros cristãos, o nome de Deus, o novo nome de Cristo. Tópicos 4 e 5. Além disso, tem acesso ao trono da graça com confiança. São habilitados a clamar, Abba, Pai. Romanos 8, 15. Então,
esse nome de Deus que nós recebemos, o Espírito da adoção e o acesso com confiança dos que clamam Abba, Pai. Então, recebemos esse Espírito que nos adota como filhos e clamamos Abba, Pai. Esse Abba, que é muito termo de estudo e pouca, mas alguma controvérsia, o que todos garantem é que é uma palavra que se refere no aramaico à intimidade, não é traduzida, então é mantido o Abba, de intimidade e carinho para o Pai. É isso, intimidade e carinho. Tem uns que colocam que é como se fosse uma criança falando, mas isso, alguns outros refutam essa ideia, então não é certeza. Pelo menos não é certeza se é uma criança falando, como alguns dizem, mas é certeza que é uma tratativa de carinho e intimidade em si. Nós recebemos um Espírito que nos adota como filhos, e nós, por isso, não temos mais esse espírito de escravidão, mas esse espírito de chegarmos a Deus com intimidade, com proximidade, com relacionamento próximo. E ainda Gálatas 4:6. Sendo filhos, o Espírito de seu Filho está em nossos corações e clama, Abba, Pai. Novamente, proximidade, intimidade. E Efésios 2:18. Então, por meio dele, nós temos acesso ao Pai, por um só Espírito. Esse mesmo Espírito que nos dá intimidade também dá acesso, nós podemos chegar ao trono de graça, com intimidade. Nós temos acesso a Deus em oração, nós temos acesso a Deus em tudo que nós nos achegarmos a Ele, nos curvarmos a Ele, nós temos esse acesso por Cristo Jesus. A adoção tem perfeita obra do Espírito. Recebemos dele essa confiança, proximidade e acesso pelo Espírito de Cristo. Tópico 6. São tratados com compaixão. Compaixão, então o pai tem disposição para atender o filho em suas necessidades, carências, tristezas, pedidos. Vocês sabem o que é clamar por alguém que não sente nenhuma compaixão de você, né? Você sabe o que é você precisar e pedir para alguém que não tem o mínimo de compaixão e não está preocupado em te ajudar. Ajudar será uma mera casualidade. Não é esse o caso. Deus tem compaixão de nós. Deus tem compaixão de nós. Salmo 103, versículo 13. Salmo 103, 13. Da mesma forma, olha como a paternidade exibe algo muito maior em Deus. Um pai não tem compaixão do filho, o filho que tem a necessidade pede ao pai, não gera compaixão ao pai, ele não vai buscar o melhor, e não vai conceder se for o melhor para o filho realmente. Pois bem, é essa compaixão que Deus, muito mais verdadeiramente, poderosamente e realmente tem pelos que o temem, por seus filhos. Tópico 7. Protegidos. Então, não só tem compaixão, como nos protege. Nós somos por ele protegidos. O pai protege especialmente os seus filhos. Então, isso é óbvio. Na situação do pai, o pai, em tudo que ele faz, ele vai tentar proteger a família. Essa é a figura do pai. Ou deveria ser, não confundam o mau pai como exemplo ou arquétipo de pai. Pai deveria ser aquele que protege a família. Então, comparando alguém de fora ou seu filho, ele protege especialmente os seus filhos. Ele protege especialmente os seus filhos. Provérbios 14, 26.
Então, novamente, quem teme, para ele é fortaleza. Deus é fortaleza para o que teme. Então, novamente, a figura da fortaleza, ou aquele lugar de refúgio, aquele lugar onde, em meio ao ataque, todo mundo se esconde para sobreviver a um cerco, sobreviver a um ataque do inimigo. Uma fortaleza segura. Então, refúgio para os filhos é onde eles buscam proteção. Nós somos por Deus protegidos. Mas não só protegidos, tópico 8, também somos providos por Deus. Então, o pai sustenta, e sustenta alegremente os seus filhos. Pai provê sustento. Isso tanto é verdade para nós, e deveria ser fato em todos os pais, e pais nem sempre são, mas em Deus é uma verdade muito maior, como pai que provê aos filhos. 1 Pedro 5,7. 1 Pedro 5,7. Ou seja, o convite é: não precisam ficar ansiosos. Lancem sobre Deus a ansiedade. Lancem sobre Deus. Coloquem junto com a sua esperança em Deus. Coloquem em oração para com Deus. Realmente projetem em Deus sua ansiedade. Por quê? Ele cuida. E Ele tem cuidado. Ele cuida, cuidará, sempre cuidou e tem cuidado de vocês. Então, nós somos tratados com compaixão, somos protegidos, somos providos e também, aí vem a parte que dói, né? E por ele, com E maiúsculo, por ele corrigidos como por um pai. Então, também somos disciplinados por Deus. O pai, por amor, corrige e guia corretamente seus filhos. Então, versículo Hebreus 12. Hebreus 12, que trata bastante disso, né? Hebreus 12, 6. Então, se Deus te ama, Ele te disciplina. Então, todo aquele Ele ama, Ele disciplina. Todo aquele que Ele aceita como filho, Ele corrige. Então, você sim, se é filho, é corrigido por Deus. Não é intenção dele deixar você de se desviar, mas as palmadas necessárias para te guiar no caminho certo. Lembrem-se que o caminho certo, ele é estreito. Então, Deus, para te manter lá, e Ele garante que manterá, também usará de correções para isso. Então, se alegrem até em meio às correções de Deus, pois Ele te ama se te corrige. Ele te disciplina para que você faça a coisa certa. E, tópico 10, e jamais são lançados fora. Jamais são lançados fora. Esse é o tópico, em comparação com o anterior, justificados para sempre, adotados para sempre. Não serão deserdados como filhos aqueles que são recebidos em Cristo. Isaías 54, de 8 a 10. Isaías 54, de 8 a 10. Como são 3 versículos, eu vou fazer a leitura. Num impulso de indignação, escondi de você, por um instante, o meu rosto, mas com bondade eterna terei compaixão de você, diz o Senhor, o seu Redentor. Para mim, isso é como os dias de Noé, quando jurei que as águas de Noé nunca mais tornariam a cobrir a terra. De modo que agora jurei não ficar irado contra você, nem tornar a repreendê-la. E embora os montes sejam sacudidos e as colinas sejam removidas, ainda assim a minha fidelidade para com você não será abalada, nem a minha aliança de paz será removida, diz o Senhor, que tem compaixão de você. Ou seja, essa aliança não será removida, nós não seremos perdidos. E ainda,
Lamentações 3, 31. Porque o Senhor não o desprezará para sempre. Tópico 11. Pois estão selados para o dia da redenção. Nunca seremos lançados fora, a partir da adoção, nunca deixaremos de ser filhos, porque estamos selados para o dia da adoção. Versículo em Efésios 4:30. Então, não entristeçam o espírito. Então, lembremos que nós podemos sim cair em desagrado paternal, entristecer o espírito, combater a nossa nova natureza através de resmungos da velha natureza em nós, deixarmos, mesmo livres da escravidão do pecado, nós oferecermos, como diz em Romanos, oferecermos livremente o nosso serviço ao pecado, mesmo já sendo libertos da escravidão, nós trabalharmos de graça para o pecado. Pois bem, o Espírito Santo de Deus nos selou para o dia da redenção, diz. É esse Espírito que nos selou para o dia da redenção. E por fim, e herdam as promessas na qualidade de herdeiros da salvação eterna. Então, herdamos as promessas na qualidade de herdeiros da salvação eterna. Versículos, Hebreus 1:14. Alguém pode ler Hebreus 1:14? Então, em Hebreus, mostra a tarefa dos anjos como ministradores de quem? Dos salvos. Lembra quando a gente fala, os anjos acampam ao redor do que os temem e os livra? Porque eles ministram realmente, eles servem quem? Aqueles que hão de herdar a salvação. Então, todos aqueles que são trazidos como filhos e herdarão a salvação, estes são cuidados ministrados pelos anjos. E Hebreus 6:12. Ou seja, imitem aqueles que por meio da fé e da paciência, esperando no Senhor, recebem a herança prometida. Permaneçam, lutem, continuem, perseverem, porque tudo isso, a nossa força para fazer tudo isso vem de Deus, vem do Espírito de Deus. Então façam isso e nós todos aqui conheceremos os céus com o título de filhos e co-herdeiros com Cristo. Então, a adoção e a paternidade foram criadas também por Deus para ensinar coisas sobre o que Ele é e o que Ele fez por nós. Vamos ler então completamente esse tópico da adoção. Até convido vocês já para ficarem de pé. Vamos fazer essa leitura? A uma só voz, leiamos. E, por causa dele, Deus é servido de fazer participantes da graça da adoção, e pelo que eles são recebidos no número dos filhos de Deus, e gozam da liberdade e privilégios dos tais, passam a ser chamados pelo nome de Deus, recebem o espírito de adoção, têm acesso ao trono da graça com confiança, são habilitados a clamar Abba, Pai, são tratados com compaixão,
protegidos, providos e por Ele corrigidos, como por um Pai. E jamais são lançados fora, pois estão selados para o dia da redenção e herdam as promessas na qualidade de herdeiros da salvação eterna. Amém. Vamos orar. Nosso Deus e Pai, nós louvamos por ter nos adotado como filhos em Cristo Jesus. Louvamos porque derramaste essa graça da adoção em nós, juntamente com a fé, juntamente com as demais graças, totalmente por sua misericórdia e pelo seu bom propósito de fazer conhecida a tua graça e a tua bondade, de nós glorificarmos o teu nome e de que todas as coisas sejam para a tua glória. Ó Deus, seja louvado em nossas vidas, seja louvado na paternidade que há aqui em nossa igreja, seja louvado por tudo que tens feito em nós e que nós proclamemos essas feituras suas, que nós proclamemos, ó Deus, a tua salvação, que nós proclamemos Cristo como louvor da tua glória. Em nome de Jesus. Amém. Então, a aula está encerrada. Se alguém tiver algum comentário ou dúvida, pode procurar-me